Meu irmão, não fique esperando eu profetizar. Deus já deu autoridade para você ser profeta na vida de alguém. Você já é profeta na sua própria vida. Se você tem que se conscientizar, o maior profeta da sua vida é você mesmo. E você precisa usar a confissão de fé como esse meio profético de profetizar a respeito da sua própria vida. Eu sou um abençoado. Você tem que declarar isso. Teus sentimentos estão dizendo, não sou não. Você tem que andar nessa contramão. Entenda sempre que nós somos, no reino de Deus, nós somos como salmões que sobem contra a correnteza. Que sobem contra a correnteza. Nós somos aquele peixinho que vai contra a correnteza. Não sei se você já viu isso, mas nesses canais aí, History Channel, Natural Channel, existe Natural Channel? Vamos criar, aleluia. Vamos abrir esse canal aí. Net Geo. De vez em quando mostram umas reportagens sobre a natureza e tal. Eu acho incrível quando eles mostram sobre a reprodução dos salmões. Que eles sobem cachoeiras. A cachoeira está mandando água para baixo e o bicho consegue nadar subindo a cachoeira. Olha só, gente, que coisa maluca, que coisa fantástica que Deus criou, subindo até mesmo uma força, contrariando a gravidade, a força da gravidade. Não bastasse a gravidade, ainda tem a força da pressão da água caindo, e o peixe sobe para chegar num lugar onde ele vai reproduzir. Entenda que você é como esses salmões. Nós somos como esses salmões. Não importa o peso, não importa a pressão, não importa a correnteza, nós estamos caminhando na direção de um lugar chamado vitória. É isso que Deus chamou para nós. Eu sei que há linhas de pastores, teólogos, que dizem que isso é uma mensagem triunfalista. Já fui chamado de triunfalista várias vezes. Não, o Fragalho é um triunfalista. Eu quero esclarecer a esses doutores da lei que o triunfalista não sou eu. O triunfalista é Jesus, a culpa é dele. Reclama com o chefe, não reclama comigo. Ou então muda a Bíblia. A minha Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Na sua Bíblia está escrito a mesma coisa? Mas parece que na Bíblia de muita gente está escrito uma coisa diferente. Parece que em certas Bíblias vem uma edição diferente. Com alguma coisa diferente que na minha Bíblia não diz. Então, se a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, não importa o que esteja acontecendo nesse mundo, não importa o que esteja acontecendo nessa vida, há momentos difíceis. Há momentos de luta, há momentos de sofrimento, há momentos de dificuldades, mas a Bíblia diz que tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Então, creia nisso, creia nisso. Isso é algo precioso que você tem a sua fé. Amém, gente? A semana passada, eu não estava aqui, eu fui convidado para pregar numa conferência lá em Curitiba. Aliás, tem um pessoal de Curitiba aqui, que está com a gente, o pessoal do Grupo de Conexão de Curitiba, que estão aqui com a gente hoje. São muito bem-vindos, é muito legal receber vocês aqui. E eu estava lá em Curitiba, na conferência de uma igreja grande que tem lá em Curitiba, a ABA. Pastor Pio já esteve aqui com a gente, vocês já conhecem, pelo menos a maioria de vocês. Quem esteve na nossa conferência aqui conheceu o Pastor Pio. Eu estive lá na conferência dele. E então, na semana passada eu não estava aqui, mas na semana anterior eu preguei uma mensagem cujo título é uma pergunta. Qual o valor que Jesus tem para você? Quem é que estava aqui nesse domingo retrasado? Uau, muita gente não estava. Onde é que você estava? Foi domingo de sol? Não lembro. Foi dia dos pais. Ah, boa desculpa. Amém. Foi legal, legal, que bom. Que bom que você estava prestigiando seu pai, estava lá para aquele almoço com o pai. Que bom. Mas eu preguei aqui uma mensagem que, se você não estava presente, eu quero convidar você para ir no YouTube e assistir essa mensagem. Qual o valor que Jesus tem para você? E hoje eu quero dar continuidade. E, na verdade, o que eu vou ministrar para você foi o que eu ministrei lá na conferência, só que aqui é a versão expandida. Quer dizer, lá eu preguei em meia hora. Aqui, 2h30, a gente resolve, né? Que eu tenho um pouco mais de liberdade. E a pergunta continua valendo. Qual é o valor que você dá a Jesus? E essa pergunta ela é importante, ela é fundamental,
Por quê? Porque Jesus sempre terá o valor que você dá a Ele. Não é um valor estipulado pelo mercado. Não há um mercado espiritual que diga, olha, Jesus vale tanto. E você olha e diz, então eu pago esse preço ou não pago, eu assumo esse valor ou não. Não, Jesus sempre terá o valor que você dá a Ele. Judas, eu usei aqui um exemplo, João capítulo 12, e que fala sobre Judas na casa de Lázaro. Judas com Jesus, tendo feito uma visita com os seus discípulos à casa de Lázaro. E na casa de Lázaro, obviamente moravam ali Maria, as irmãs de Lázaro, Maria e Marta. E a Bíblia diz que Maria, ela veio até Jesus com um perfume caríssimo, que estava num vaso de um tipo de mármore, o alabastro. E aquele perfume era um vidro não com tampa, um vidro lacrado. E ela quebra, só tinha um jeito de você abrir aquele tipo de frasco, você precisava quebrar a ponta do frasco. Ela abre aquele vidro daquele perfume, aquele unguento, que era caríssimo. Judas, que entendia de grana, que entendia de economia, que era o administrador financeiro do grupo, ele olha e fala, caramba, olha só o que Maria está fazendo, que absurdo. Pegando esse perfume para ungir os pés de Jesus. E esse perfume poderia ser vendido por pelo menos uns 300 denários. Um trabalhador, na época de Jesus, ganhava 1 denário por dia. Ou seja, alguém para comprar aquele perfume tinha que trabalhar durante 1 ano sem comprar uma sandália nova, sem comprar comida, sem comprar absolutamente mais nada, apenas poupando, guardando dinheiro para comprar um perfume. Quantos de vocês aqui passariam 1 ano sem comer, sem vestir, sem investir em nada, apenas para comprar um perfume? Paco Rabanne, Carolina Herrera. Nenhum de vocês faria isso. Pois era o que era necessário. Se você tivesse assim, não, eu quero comprar esse perfume, ainda comprando comida, roupa, sustentando a família, talvez você fizesse uma poupança durante alguns anos para chegar a comprar aquele perfume. E Judas avaliou aquele perfume naquele valor altíssimo. No entanto, quando Judas vendeu Jesus, ele vendeu por 30 moedas. Era um valor, não é que não fosse nada. Tanto é que com aquelas 30 moedas de prata, os sacerdotes compraram um terreno que virou um cemitério. Mas o valor que Maria havia dado a Jesus era infinitamente maior do que o valor que Judas havia dado, porque Judas não compreendeu quem era Jesus, então não deu o valor adequado que Jesus possui. Mas Maria entendeu o valor que ele tinha, e ela deu o mais precioso que ela tinha pelo valor que ela dava a Jesus. E a pergunta permanece, qual é o valor que cada um de nós aqui tem dado a Jesus? Nós precisamos de uma revelação do valor de Jesus para nós. Nós precisamos de ter uma revelação. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos agora e fizesse essa oração, dizendo, Pai, revela para mim o valor de Jesus para a minha vida. Me mostra o valor de Jesus para a minha vida. Porque o Espírito Santo pode fazer isso. E Ele quer fazer isso. Aliás, é o papel, é a função do Espírito Santo mostrar a você quem Jesus realmente é. Quem você realmente é, quem Deus realmente é. Para que você não viva com base em algum tipo de ilusão, algum tipo de mito, mas que você viva com base na realidade daquilo que a palavra te apresenta a respeito de quem você é em Cristo e de quem Deus realmente é. Quem Jesus realmente é. Então eu quero mostrar para você aqui 6 pontos que mostram o valor de Jesus. Não são todos os pontos, nós poderíamos fazer aqui uma série com 1000 pontos, mas eu quero fazer 6 pontos que possam instigar você a se aprofundar no entendimento do valor que Jesus tem para a sua vida. Ponto número 1. Jesus, aliás, o título dessa mensagem é Jesus, o maior e mais precioso tesouro que nós podemos possuir. Jesus é o maior e o mais precioso tesouro que nós podemos possuir. Primeiro ponto, Jesus ele é precioso para nós, porque Ele é a graça
personificada. Ele é a graça em pessoa. Eu já vi alguns pregadores na internet, até num tom raivoso, estão dizendo por aí que Jesus não é uma pessoa, que a graça é uma pessoa. A graça não é uma pessoa, coisa nenhuma. Bom, eu convido esses pregadores a estudarem a Bíblia, a lerem a Bíblia, a não se firmarem simplesmente naquilo que aprenderam nos seminários, mas se firmarem naquilo que a palavra diz, naquilo que a palavra ensina. E quando você vai simplesmente a um versículo, João capítulo 1, versículo 17, e eu não precisaria de mais nada para entender que a graça é uma pessoa, bastaria esse versículo aqui para entender que Jesus é a graça, que a graça é uma pessoa. João capítulo 1, versículo 17, que nos diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Vocês entendem aqui que quando Deus, já expliquei isso aqui várias vezes, quando Deus teve que enviar a lei, Ele não fez isso pessoalmente. Ele usou um FedEx espiritual. Ele usou um DHL do Espírito, Moisés. Ele entregou a lei para Moisés, para que Moisés entregasse para o povo. E ele fez isso simplesmente pelo fato de que no dia em que ele queria estabelecer com o povo de Israel uma aliança, não entregar um conjunto de leis e regras. Deus queria firmar com o povo dele uma aliança. O povo rejeitou essa aliança. Quando Moisés anunciou: olha, Deus me falou que amanhã Ele vai estabelecer conosco a sua aliança. Se santifiquem, se preparem. E o povo disse: Moisés, por favor, nós não queremos que Deus fale conosco. Nós estamos com medo disso aí. Você fala com Deus, Deus te dá o recado, você passa para nós. Agora, tudo que o Senhor disser, nós faremos. Gente, isso é a mais pura afirmação de autojustificação. Pode deixar que a gente resolve. A gente nem precisa da ajuda de ninguém, nem do Espírito Santo, nem de Jesus, nem de Deus. Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Eles bateram no peito em arrogância, e nesse momento, quando Deus viu a arrogância do povo, Deus disse para Moisés: Moisés, se é isso que o povo quer, então você vai traçar uma linha aos pés do Monte Sinai, você vai subir, mas se alguém cruzar essa linha, até mesmo que seja um bode, um animal, será apedrejado ou flechado. Porque eu vou dar agora não a graça, mas eu vou entregar para você a lei. E qual é o objetivo da lei? O objetivo da lei era mostrar ao homem a sua insuficiência. É aquilo que Paulo fala no capítulo 7 de Romanos. Quando você lê Romanos, o problema da leitura da Bíblia é que muitas vezes as pessoas se esquecem que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Ela foi escrita de um modo contínuo, como você escreve uma carta. Aí a pessoa lê o capítulo 7, isola o capítulo 7 de Romanos e pensa o que quiser. E se esquece que há um contexto, que antes do capítulo 7, isso é uma revelação que você precisa receber do Espírito Santo. Antes do capítulo 7, aleluia, vem o capítulo 6. Isso é uma revelação tremenda. E antes do capítulo 6, eis que te digo, vem o capítulo 5. Antes do 5, glória, agora nós precisamos de uma profunda revelação. É o capítulo 4. Aleluia. Simples. Então, quando você começa a ler os capítulos em que Paulo, na Epístola de Romanos, vem progredindo, ele vem progressivamente mostrando e conduzindo a gente para uma ideia. E no capítulo 7, ele conclui essa ideia. A ideia é, o homem, ele apresenta o que é a lei, como funciona a lei, as consequências da lei. E no capítulo 6, ele começa a dizer, nós precisamos nos considerar mortos para a lei, mortos para o pecado. E quando chega no capítulo 7, ele faz essa pergunta, ele diz, não é uma pergunta, é uma afirmação, seguida de uma pergunta, ele diz, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Quem é que me livrará desse corpo, dessa morte? Quando você isola o capítulo 7,
Você fala, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Mas você não está entendendo que há uma sequência, há um contexto. E o contexto é, Paulo vinha falando sobre a lei. Então, quando ele diz o bem que eu quero, eu não consigo fazer, é obedecer à lei. E o mal que eu não quero fazer, que é transgredir a lei, eu acabo fazendo. E por que ele conclui isso? Porque a lei é formada de 613 mandamentos, não apenas de 10. E você tem que obedecer aos 613 todo dia, durante toda uma vida. Fatalmente você vai falhar em algum. E a lei preconiza que falhando em um, falhou em todos. Então ele diz, olha, miserável homem que sou, porque eu não consigo nem decorar 613 mandamentos. E eu tento, e quando eu vejo, de repente, falhei em um, falhei em dois, falhei em 100, falhei em 200, e eu volto ao início, miserável homem que sou, transgrido a lei sem querer, querendo obedecer à lei. Quem me livrará do corpo dessa morte? E ele termina o capítulo 7 dizendo, graças a Deus por Cristo Jesus. E no capítulo 8, ele começa dizendo, agora, right now, porém agora no tempo da graça, agora que a lei foi cumprida, condenação nenhuma, não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, que cumpriu a lei e que determinou o fim da lei é Cristo. Por que o fim da lei é Cristo? Porque Cristo é a graça. A graça se opõe à lei, a graça abafa a lei, a graça termina com a lei, a graça empurra a lei para o seu devido lugar, hoje, que é na aposentadoria. A graça foi a lei foi removida pela força da graça. Quando você começa a entender que a graça, a lei tem força, a lei tem muita força, mas a graça tem muito mais força, ao ponto de empurrar a lei para o seu devido lugar. A aposentadoria. A lei hoje está no Museu do Espírito. Deve ter no céu o Museu do Espírito, a gente vai visitar. Olha aí a lei. No museu. Está que nem a coroa de Dom Pedro, está lá no museu em Petrópolis. Ninguém usa mais aquela coroa. Por quê? Porque ela foi aposentada. E da mesma forma, a lei é linda, é perfeita, como a coroa de Dom Pedro é linda, é perfeita, cheia de pedras preciosas, mas aquela coroa ninguém mais usa. Por quê? Porque ela é história. A lei é linda, ela é perfeita, mas ela não provoca lindeza nem perfeição em ninguém. Pelo contrário, ela traz a consciência do pecado. Nós já não estamos mais no tempo da consciência do pecado. O que nós precisamos ter hoje em Cristo é a consciência da justificação. Em Cristo, repita isso comigo, em Cristo, eu fui justificado. Em Cristo, eu sou uma nova criatura. Em Cristo, eu sou santo. Aleluia! Segunda coisa, Jesus ele é preciosíssimo para nós, porque ele é o único capaz de nos remir e de nos redimir. Ninguém mais pôde fazer isso por nós, ninguém mais pode fazer isso por nós. Ele nos remiu, ele nos redimiu. Quando você vai ao dicionário de português, você pega um dicionário de português, Roaces, Aurélio, e você vai procurar a definição de remissão e redenção. No dicionário de português, é a mesma coisa. Mas no contexto bíblico, Paulo usa esses dois termos de modos diferentes. Paulo fala sobre redenção e remissão em contextos diferentes. Quando Paulo fala sobre remissão, ele está falando sobre perdão pleno, completo, total de pecados. Quando ele fala de redenção, ele está falando sobre libertação de todo tipo de maldição. Então, hoje, você e eu somos abençoados. Dizer que um crente em Cristo Jesus, um cristão em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus, ele tem algum tipo de maldição na sua vida, é heresia. E eu fiz questão de soletrar. Heresia. Botar em sílabas. Heresia. Com
neon piscando em vermelho. Heresia, 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 heresia. É heresia completa e total, porque é dizer que você tem algum tipo de maldição, é dizer que o trabalho de Jesus na cruz do Calvário foi incompleto. E veja bem o seguinte, é uma ofensa grave, gravíssima a Jesus. Se você disser a ele, Jesus, você fez 99% do trabalho, 1% sobrou para mim. Isso é uma ofensa ao trabalho dele. Você não tem direito de ficar com 1%, porque você não fez absolutamente nada. Você não estava na cruz, você não estava lá presente, crucificado ao lado de Jesus, dizendo, Jesus, eu estou aqui para completar o 1% que você não vai conseguir. Eu estou aqui para completar aquilo que faltou você fazer. Não, é uma ofensa completa. Você estava lá em espírito, em Cristo. Quem estava passando por aquilo era Ele no seu lugar. E Ele fez essa obra de modo completo. É preciso que você entenda que a obra de Jesus foi muito mais do que ir à cruz. Ele foi à cruz, mas Ele foi ao inferno no meu e no seu lugar. A Bíblia diz que Ele fez uma visita nos 3 dias. As pessoas hoje não entendem isso. Elas pensam que entre a cruz e a ressurreição houve um vazio, houve um gap, de uma espécie de um sono, uma espécie de um black, um neutro espiritual. Não, entre a cruz e a ressurreição, quando Jesus entrega o seu espírito na cruz do Calvário, Ele ali em espírito, a Bíblia diz que Ele fez uma visita à mansão dos mortos, que no grego é ao Hades, que no hebraico é ao Sheol. Ele foi ali para anunciar para Davi, Moisés, Abraão, Ruth, Esther, para toda aquela galera do Antigo Testamento que estava no seio de Abraão. Gente, eu sou o Messias, a obra foi completada, o preço foi pago, vamos embora para as mansões celestiais. Ele depois fez uma visita até o outro lado. Se você ler a história do rico e do Lázaro, há um lugar que a Bíblia chama genericamente de Sheol ou de Hades, mas que era dividido em 2 porções, em 2 partes. De um lado o lugar de sofrimento, do outro lado o seio de Abraão, e no meio um grande abismo. Quem estava de um lado não podia passar para o outro, nem do outro para um, e nem vir aqui em cima para alertar os outros. Abraão avisa dizendo, olha, quem está lá em cima que dê ouvidos aos profetas. Hoje eu subo aqui como um profeta para anunciar a você, o preço já foi pago, você já tem direito à salvação, você só vai para o inferno se você quiser, eu espero que você não queira, aleluia. E Jesus, Ele faz uma visita a esse lugar para anunciar aos santos sobre o preço que havia sido pago, mas Ele vai ao outro lado para depositar na cara de Satanás, aos pés do trono do inferno, todos os nossos pecados, e mais do que isso, Jesus, aleluia, Jesus não foi a esse lugar de sofrimento simplesmente para depositar os nossos pecados. Ele foi ali para deixar a nossa natureza pecaminosa. A raiz, Jesus, Ele não veio para colher limões, Ele veio para matar o limoeiro. Ele veio com um machado para ir à raiz. O Antigo Testamento diz, eis que o machado já está posto à raiz. Que machado é esse? Que raiz é essa? Esse machado é Jesus, e essa raiz é a raiz do pecado, a fonte, não simplesmente os frutos. E Jesus foi lidar com a raiz, e ali Ele eliminou a velha natureza, e nós agora temos uma nova natureza, que não é mais a natureza adâmica, não é mais a natureza do pecado, mas é a natureza do próprio Deus. E por isso nós somos agora justiça de Deus. Não por algo que nós tenhamos feito, você e eu não fizemos nada para isso. Eu pergunto para você, o que Jesus fez de mal, de ruim, que pecado Ele cometeu para ir para a cruz, para ser condenado? Nenhum. O que você e eu fizemos de bom para merecermos a salvação? Nada. Nós somos salvos pela graça, não por merecimento, não por obras, não porque a gente leu a Bíblia, não porque a gente fez boas obras, não porque a gente sofreu muito. Porque tem gente que pensa que foi salvo por isso. Eu sofri tanto a minha vida inteira, agora eu entendo a minha salvação. Eu sofri pra caramba na minha infância, que infância miserável, quanto sofrimento. E Jesus foi vendo o meu sofrimento, e quando eu já estava com 25 anos de idade, Ele foi lá e me salvou, me resgatou. Não, Ele não te salvou porque você sofreu pra caramba, Ele te salvou porque Ele sofreu pra caramba. Ele pagou o preço por você, pra você.
E agora você foi justificado em Cristo. Isso é graça, por isso a graça é uma pessoa. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Houve um translado, houve uma mudança, houve uma viagem. Nós saímos de um local que era trevas e estamos hoje no reino do Filho do amor de Deus, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Gálatas capítulo 3, nos versículos 10 a 14, agora diz assim: Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas, não em algumas, não na maioria, mas em todas as coisas escritas no livro da lei, para pô-las em prática, para praticá-las, não apenas para conhecê-las intelectualmente, mas para praticá-las. É evidente, Paulo diz agora no versículo 11, e é evidente que pela lei, ninguém, nobody, no one, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Sabe o que é interessante nessa frase? Essa frase aparece uma vez no Antigo Testamento e 3 no Novo. O justo viverá pela fé. Mas no Antigo Testamento, escrito em grego, esse termo viverá, no grego, é zao, Z-A-O. Zao é o verbo que corresponde ao substantivo zoe. Zoe é a vida, a natureza do próprio Deus. Eu vim para que vocês tenham zoe, e zoe em abundância. A vida do próprio Deus, a natureza do próprio Deus em abundância. E aqui o verbo é zao, que deriva de zoe, é o verbo, o substantivo zoe, o verbo zao. Quando ele diz aqui o justo viverá, não é você vivendo, mas é Cristo vivendo em você. Porque é a vida dele. Zao é o verbo, a vida, o substantivo zoe, colocado agora como um verbo. Então não é a minha vida, é a vida zoe que vem dele. Então quando diz o justo viverá pela fé, não é simplesmente eu vivendo a minha vida pela fé, sou eu vivendo a vida de Cristo pela fé. É Cristo vivendo em mim como se fosse eu mesmo. É como se eu fosse Jesus, é como se Jesus fosse eu, é como na Bíblia diz que nós somos agora um só Espírito com Ele, e nós estamos vivendo não mais a nossa vida, mas a vida dele. Você não vai aprender isso em lugar nenhum. Eu estou dizendo para você que quem ouvir esse negócio, vai ter teólogo que vai ouvir isso que eu estou dizendo aqui, vai dar nó na cabeça do cara. O cara vai fazer assim, ó. Porque a verdade é que o justo viverá pela fé, não é você fazendo um esforço para viver pela fé. É você deixando a vida dele fluir em você, pela fé, para que você veja os mesmos resultados que Jesus via na sua vida. Amém? Ora, a lei não procede de fé. O justo viverá pela fé, mas a lei não procede de fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Olha só o drama que é viver pela fé. Viver pela lei. Você vai observar os 613 mandamentos, vai ter que viver por eles. Vai ter que decorar, vai ter que saber, vai ter que conhecer, vai ter que obedecer a cada um deles todo dia. Agora veja só, ele progride dizendo no versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, Ele nos redimiu. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia! Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso em Cristo. Eu fui remido, então eu fui perdoado. Dos meus pecados passados, presentes e futuros. Mas eu também fui redimido. Não há mais maldição alguma sobre a minha vida. Aleluia! Eu sou um abençoado. Afirme isso para a pessoa que está perto de você, profetize para ela, você é um abençoado ou uma abençoada. Em terceiro lugar, Jesus é preciosíssimo para nós, porque Ele é
o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Levi. Se Jesus fosse sumo sacerdote hoje, segundo a ordem de Levi, você e eu estávamos fritos, lascados, assados, mortos no sal. Porque a ordem de Levi é a ordem que veio para cumprir, obedecer e cobrar do povo obediência à lei. Mas Jesus, já no Antigo Testamento, Deus profetizava: eu ainda vou mandar um profeta, eu ainda vou mandar para vocês um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando a Bíblia apresenta esse camarada Melquisedeque, é uma figura que aparece do nada. É a primeira vez que ele aparece para trazer a Abraão. Abraão, olha só que contraste. Abraão, ele vem de uma batalha contra 4 reis. E ele havia vencido esses 4 reis. E ele traz os espólios da guerra, os despojos. Ele traz ouro, prata, pedras preciosas, tudo aquilo que ele havia trazido, tirado do inimigo derrotado. 4 reis, não 4 mendigos. Ele não derrotou 4 mendigos. E trouxe uma marmita, 2 canecas e um cobertor. Não, ele venceu 4 reis. E ele traz ouro, prata, ele traz pedras preciosas, ele traz o espólio de guerra. E aparece Melquisedeque, que no livro de Hebreus é explicado para nós que é um sujeito sem antecedentes, a Bíblia não fala sobre os seus pais, sobre os seus antecedentes, não fala sobre descendentes. E esse Melquisedeque, ele era rei de Salém. Salém, que era naquele tempo ainda conhecido como Salém, mas que depois ficou conhecida como Jerusalém, a cidade da paz. E esse Melquisedeque, o nome Melquisedeque vem de 2 raízes hebraicas. Melqui vem de Melech. Melech significa rei. O resto do nome Quisedeque, Melquisedeque, Zedeque vem do nome Zadik, que significa justiça, rei de justiça. E ele reinava sobre a cidade da paz. Quem é esse tal de Melquisedeque? É Jesus, que ele era completamente fora da curva, porque ele era rei e ele era sacerdote. No Antigo Testamento ninguém era rei e sacerdote. O sujeito ou era rei ou ele era sacerdote. Reis vinham da tribo de Judá, sacerdotes vinham da tribo de Levi. Mas esse Melquisedeque, ele era além de rei, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele traz para Abraão pão e vinho, os símbolos da nova aliança, da ceia do Senhor. E ele senta com Melquisedeque, e Melquisedeque dá a ele por revelação, não por obediência a uma lei. A lei nem existia. Abraão dá a ele o dízimo de todos aqueles espólios. E Melquisedeque profetiza bênção sobre a vida de Abraão. Mas em seguida, a Bíblia diz que vem o rei de Sodoma e Gomorra e propõe para Abraão uma aliança. Olha só que coisa. Ele acabou de receber a visita de Melquisedeque. Jesus, em forma revelada ainda no Antigo Testamento, e logo em seguida vem o rei de Sodoma e Gomorra e propõe uma aliança para Abraão. O que Abraão faz com a aliança que o rei de Sodoma e Gomorra promete a ele? Ele rejeita aquela aliança. Por quê? Porque ele já havia firmado uma aliança com Melquisedeque. E esse Melquisedeque, ele vai, vez após vez, ele é profetizado na Bíblia como alguém que é o número 1, o 01, de uma nova categoria de sumos sacerdotes que iria aparecer. E nunca no Antigo Testamento, jamais apareceu um outro sacerdote, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, até que Jesus entra em cena. E Jesus não se tornou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, senão depois da sua ressurreição. E agora nós somos incluídos nesse sacerdócio. Nós agora somos chamados por Pedro de uma nação de reis e sacerdotes, mas segundo que ordem? Segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque é uma ordem que está ligada e associada com a nova aliança, com a graça e não mais com a lei.
Amém? Por isso nós cumprimos esse absurdo do Antigo Testamento, que é sermos reis e sacerdotes. E Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas ele também é o rei dos reis. Quem são esses reis? Somos nós. Porque nós somos chamados, segundo Paulo nos diz, para reinar em vida. Para reinar em vida. E nós somos sacerdotes também segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 4 ao versículo 6 diz: ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo. Quer dizer, ninguém se ordena sumo sacerdote. Ninguém se ordenava sumo sacerdote. Hoje, tem alguns lugares que eu já vi pastores se ordenando a si próprios. O cara sai de um título de pastor, e tal, aí o cara se ordena a si mesmo. Se ordena-se a si mesmo. Profeta, apóstolo, sei lá mais o que, vice-deus. Mas ele diz aqui que ninguém toma para si essa honra, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre. O sacerdócio levítico era temporário, mas o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é para sempre. Para sempre. Eu te ordenei sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o nosso contexto hoje. Jesus é o nosso sumo sacerdote que hoje, da mesma forma que o sumo sacerdote, uma vez por ano, apenas uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, aspergia sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, o caporete, o propiciatório, o assento de misericórdia ou o trono de graça, que era aquela tampa feita de ouro puro, com 2 querubins voltados um para frente, de frente para o outro, com as asas estendidas. O sumo sacerdote entrava ali apenas uma vez por ano, aspergia aquele sangue, ficava apenas alguns segundos ali dentro e saía. Mas o nosso sumo sacerdote assentou-se à direita de Deus Pai. O sacerdote nunca se assentava, o sumo sacerdote nunca se assentava. Não havia bancos dentro do tabernáculo. Não havia lugar para assentar. Ele tinha que estar sempre de pé, ocupado, trabalhando, fazendo, suando, se desgastando, cumprindo tarefas. O nosso sumo sacerdote se assentou. Por quê? Porque o trabalho foi feito por completo. Não há mais nada para fazer. No tabernáculo sempre havia mais alguma coisa para fazer. Então os sacerdotes não paravam nunca. Embora Deus tenha dito para os sacerdotes, tenha dito para Moisés: Moisés, as roupas do sacerdote e do sumo sacerdote não podem ser feitas com lã, sempre com um tecido de linho. Por que não podem ser feitas com lã? Porque lã aquece e provoca sudorese. Suor é símbolo da maldição no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando Deus amaldiçoou a terra, Deus não amaldiçoou Adão. Amém, gente? Ele amaldiçoou a terra, não a Adão ou a Eva. Ele amaldiçoou a terra e disse para Adão: Adão, agora com o suor do seu rosto, você vai tirar o sustento da terra. É fruto da maldição, mas em Cristo a maldição foi removida. Então os sacerdotes, eles tinham que ter alguma coisa que simbolizasse essa falta de esforço. Então roupas de linho para haver ventilação e não suar, porque suor é símbolo de maldição. Então eles tinham que fazer muito trabalho. Olha só, olha o drama do cara. Tu tem que fazer, mas não pode suar. Tu tem que ir para lá e para cá. Tu tem que subir e descer, ir no altar do sacrifício, botar lá o sacrifício, depois você tem que entrar, acender o menorá, botar pão no mesa da propiciação, botar incenso, e tudo isso sem suar, no deserto. 43 graus à sombra, sem suar, porque suor é símbolo de maldição. Isso era o sacerdócio segundo a ordem de Levi. Mas agora Jesus, ele se torna nosso sumo sacerdote e ele se assenta à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz que nós estamos
assentados com Ele em lugares celestiais. Meu irmão, se você está no sacerdócio de Levi, você ainda está. Já foi ao circo alguma vez? E viu aquele negócio do camarada que bota aquelas varetas para equilibrar um prato? E você está no sacerdócio de Levi. E você está suando feito um camelo. Que, aliás, eu nem sei se camelo sua, mas... Mas o convite que a Bíblia faz é: calma, sossega, confia, entra no descanso, sai do estresse. Ah, pastor, bem que eu já comprei uma rede para parar de trabalhar. Não é isso, ó cabeção. Entrar no descanso não é entrar na vagabundagem. Entrar no descanso não é tirar férias permanentes. Entrar no descanso é você trabalhar sem suar. É você produzir sem sudorese, sem estresse, sem preocupação, confiando que aquilo que você faz, Deus vai abençoar todo o trabalho das suas mãos. Aleluia! Aleluia! Bota na sua cabeça o seguinte: você e eu trabalhamos para viver, não mais vivemos para trabalhar. Bota isso no seu coração, porque essa história de viver para trabalhar vai destruir a sua família, vai destruir a sua saúde, vai fazer com que você vá para o caixão numa época completamente fora, porque Deus prometeu para você vida longa. Pastor, mas eu sinto que o infarto já se agarra a mim. Sai da ordem de Levi e pede remoção, transferência para a ordem de Melquisedeque. Amém, gente? Em quarto lugar, Jesus é preciosíssimo para nós porque Ele é o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento. Toda a profecia do Antigo Testamento se referia, na verdade, a Jesus. Todas elas. Lucas capítulo 24, do versículo 25 a 27, o contexto aqui é o seguinte: Jesus, na manhã da da ressurreição, ele aparece a 2 discípulos que, desanimados, tristes, estavam voltando para sua cidade natal, pensando: o sonho acabou, já era. Aquele que nós pensávamos que ia ser o nosso libertador, ele foi crucificado e morto. E nós só esperamos uma brecha para meter o pé e voltar para as nossas atividades, para a nossa cidade, porque o sonho acabou. E Jesus aparece do lado dos dois e promove um milagre. Ele impede que os dois o reconheçam. E eles vão de Jerusalém até a cidade chamada Emaús, que dá quase 12 quilômetros de caminhada, conversando. E Jesus começa perguntando para eles: olha cá, sobre o que vocês estão falando? Eles falam: será que você não assistiu o jornal da TV? Ele não está sabendo do que aconteceu? Nós éramos seguidores de Jesus, o cara gente boa, um mestre da palavra, mas ele foi crucificado, morto. E aí Jesus, ainda sem se deixar revelar, então lhes disse Jesus, versículo 25 de Lucas 24: ó nécios e tardos de coração para crer. Nécio é tolo, tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse então na sua glória? E começando por Moisés, começando pelo Pentateuco, nós chamamos de Pentateuco, os judeus chamam de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Isaías, Jeremias, Naum, Abacuque, descrevendo sobre todos, passando por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Gente, que aula, hein? Já imaginou? Uma caminhada de horas e horas com Jesus. Não é o pastor Fragale,
nem é o apóstolo Paulo, mas Jesus te explicando tudo aquilo que eu tento e não consigo? Tu já imaginou? Ele mesmo explicando, gente, olha, o que vocês viram lá sobre Adão, Eva, aquilo ali tinha a ver comigo. Eu já falei isso aqui, é um choque para muita gente. Eu sei que é um choque para muita gente, mas a maioria das pessoas tem uma visão tão ruim do coitado do Adão. Coitado de Adão. Ao ponto de um amigo meu ter feito uma música, anos e anos atrás, que dizia na letra assim, quando eu chegar no céu, vou dar um cascudo em Adão. Quem mandou não prestar atenção naquilo que Deus falou? No entanto, gente, você entende que Adão não era um idiota? Você entende que Adão, ele tinha a imagem e semelhança de Deus, e a inteligência de Adão suplantava em muito a inteligência de pessoas como Newton, Einstein e outros aí? Você consegue entender isso? Adão tinha um nível de inteligência tão alto que Deus deu a ele a autoridade para dar nome a tudo que foi criado. Cada animal. Adão olhou para o macaco e falou, tem cara e jeito de macaco, vou chamar de macaco. Ele olhou para a girafa e falou, parece uma girafa, girafa. Adão não olhou para a girafa e ficou, alguma dica, Senhor? Não, Adão, ele tinha uma inteligência completamente fora da curva. Agora, o apóstolo Paulo, ele diz que quem foi enganada foi a mulher. Aí o pessoal olha para isso e pensa assim, o apóstolo Paulo era um misógino, não gostava de mulher, por isso que ele mandou a mulher ficar calada na igreja, e por isso que ele acusa a mulher de ter sido ela que foi enganada. Gente, é só a gente ler a Bíblia, quem foi enganada foi a mulher. A serpente veio a mulher, não foi a Adão. Por quê? Porque ele sabia que a mulher não tinha ouvido diretamente de Deus a instrução de não comer da árvore. Então ele foi a ela que era a parte mais frágil, e ele, frágil no sentido desse conhecimento, e ele chega para a mulher, engana a mulher, ilude a mulher. Quando a mulher chega para sugerir que Adão coma do fruto, ela já estava com a sua natureza transformada, caída. Porque Deus disse para eles, no dia em que você comer desse fruto, certamente morrerá. Então não coma. Quando Adão viu Eva, se você começa agora a entender que a Bíblia chama Jesus de o último Adão, não é isso? Espera aí, se a Bíblia chama Jesus de o último Adão, o primeiro tinha a ver com quem? Com Jesus. O primeiro tinha a ver com o último. O primeiro representava o segundo. Então, esse primeiro Adão, quando viu a sua amada num estado caído, ele teve que tomar uma decisão. Ou eu vou amar essa mulher até o fim, e vou com ela até o buraco que for, ou eu vou deixar ela para lá, e o plano de Deus vai todo por água abaixo, porque eu não terei mais comunhão com ela, e nós não poderemos mais povoar a terra. Então Adão teve que tomar uma decisão. Se ela está nesse estado, só tem um jeito da gente cumprir o propósito de Deus. Eu preciso fazer o mesmo que ela fez para estar no nível dela. E eu creio que Deus vai arrumar uma saída e uma solução para esse problema. Adão não foi um idiota que caiu num truque. Adão, como Jesus, olhou para a sua amada, a igreja, e disse, ela está perdida. Ela precisa de socorro, ela precisa de ajuda, eu preciso me rebaixar ao nível da minha noiva, para que ela depois possa subir aonde eu estou. Então ele veio em carne, ele se fez como um de nós. Jesus não veio por um acaso, não veio por um acidente, nem veio forçado, ele veio porque ele nos amou, e ele se igualou a nós, mas na sua igualdade a nós, ele pagou o preço para nos igualar a ele. Aí você me pergunta assim, pastor, quem te ensinou isso? O mesmo cara que ensinou para os discípulos na estrada de Emaús. Isso não aprendi em seminário nenhum, não. Isso aí se Deus não te revelar uma coisa como essa, você fica atolado naquele conhecimento. Não, Adão desgraçado, pecou mesmo, burro.
Não, Adão não tinha nada de burro, mas Jesus foi mostrando para os discípulos, em cada livro da Bíblia, a cada passo, que tudo apontava para ele, que tudo revelava, cada guerra, cada batalha, cada palavra, cada letra do Antigo Testamento aponta, revela Jesus. Agora olha só Gálatas capítulo 4, versículo 21 até o versículo 26. Dizei-me vocês, digam-me vocês, dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, segundo o esforço. O da livre nasceu mediante uma promessa. Estas coisas, diz Paulo agora, são alegóricas, tipológicas. Por quê? Porque estas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, a lei, a aliança da lei, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é a nossa mãe. Gente, bota no seu coração o seguinte: todo mundo aqui é filho de Deus. Todo mundo aqui tem pai. A questão, a dúvida não é quem é seu pai. Você sabe quem é o seu pai. Você pode visitar qualquer igreja, em qualquer igreja, e perguntar: mas vem cá, quem é o seu pai? Então a pessoa vai dizer: Deus é o meu pai. Deus é nosso pai. É pai daquela pessoa que é membro da Assembleia de Deus, é membro daquele que é Assembleia, que é membro da Universal, que é membro da igreja X, Y, Z. Não importa o que, Deus é pai de toda essa gente que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. A questão não é essa, a questão é saber quem é a nossa mãe. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você é filho do mesmo pai que eu? Qual foi a resposta? Sim. Agora pergunta: mas é filho também da mesma mãe? Porque, olha só, eu não sou filho de Agar. Eu sou filho da Dona Graça. A grande diferença é essa. Não é o pai, a diferença é a mãe. Tem gente que faz questão de ser filho de Agar. Eu faço questão de ser filho da Dona Graça. Porque a Agar, ela gera para a escravidão. É o Monte Sinai. Não é o meu monte, o seu monte. O nosso monte é o Monte Sião, em Jerusalém, onde nós temos liberdade. Na antiga aliança, a Arca da Aliança estava trancada, fechada, selada dentro de um compartimento, o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Na nova aliança, é representada quando Davi traz a Arca da Aliança que estava na posse dos filisteus. Essa história é interessantíssima. Israel batalhou contra os filisteus, só que Deus já tinha deixado Israel para lá há muito tempo. Israel estava vivendo um período terrível, terrível. E eles tinham entrado nessa batalha, foram ao campo de batalha e foram derrotados. Aí alguém teve uma bela ideia. O que a gente precisava era trazer a Arca da Aliança para o campo de batalha. Se a gente trouxer a Arca da Aliança, certamente a gente vai vencer. Eles pensavam que a Arca da Aliança era pé de coelho, ferradura atrás da porta, um amuleto. Levaram a Arca da Aliança. E o que é pior, o Estado de Israel estava tão ruim que o sumo sacerdote, Eli, permitiu que eles pegassem a arca e levassem para o campo de batalha. Eli estava cego, gordo, obeso, sentado num banco. E aí eles levam, cego e sentado, não conseguia mais se movimentar. E eles levam a arca, perdem a batalha, os filisteus levam a arca embora. Quando trouxeram a notícia, Eli ouviu aquilo, no banquinho que ele estava, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Que coisa triste. A Arca da Aliança ficou um tempo lá com os filisteus, eles se arrependeram porque começou a dar um monte de maldição, um monte de praga, eles enviam a arca de volta, e depois de muito tempo, depois de muitos anos, Davi, se lembra quando Davi é ungido rei, a primeira providência que Davi tomou foi pegar a Arca da Aliança para levar de volta. Só que ele faz uma coisa estranha. O tabernáculo, na época de Davi não tinha o templo. Quem construiu o templo foi o seu filho Salomão, muito tempo depois. Davi pega a arca e ele deveria levar a arca para uma cidade chamada Gibeon. Era onde estava montado o tabernáculo. Ele pega essa arca e ao invés de levar para Gibeon,
que muita gente chama de Gibeon. Mas em Gibeon, ele pega essa arca, ao invés de levar para Gibeon, ele leva para Jerusalém. Ele deveria ter colocado no Santo dos Santos, em Gibeon, mas ele leva para Jerusalém e bota no alto do Monte Sião, apenas com uma cobertura, uma pequena tenda em cima, e durante 40 anos havia sacerdotes em volta daquela arca, louvando, turnos de sacerdotes, revezando a cada 12 horas, louvando e engrandecendo a Deus, e o povo se aproximava e todo mundo via a arca, louvava a Deus, levantava as mãos, cantava salmos, hinos, cânticos, e ninguém morria. Ninguém morria. Porque aquilo ali foi um período de demonstração da graça, de simbolismo da graça. E nós estamos vivendo num tempo em que nós não entramos e saímos correndo da presença, nós vivemos da presença de Deus, nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. O nosso sumo sacerdote entrou e se assentou e ficou para sempre. Ele não entra mais uma vez por ano e sai correndo, não, ele entrou e ficou. E nós estamos assentados com ele, louvando e adorando. E Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele está intercedendo por nós. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos e a cada segundo. Nós somos filhos da livre, não da escrava. Amém, gente? Em quinto lugar, Jesus é preciosíssimo para nós porque Ele é o grande eu sou. Quando você vai visitar o Novo Testamento, o Evangelho de João, João capítulo 8, no versículo 58, Jesus diz: antes de Abraão existir, eu sou. Eu não fui, eu não serei, eu sou. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15, 5, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. João 8, 12, eu sou a luz do mundo. Até aqui, a gente viu que Jesus, ele é a graça personificada, que ele é o único capaz de nos remir de todo o pecado e de nos redimir de toda a maldição. Nós vimos aqui que ele é o nosso sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, que intercede por nós dia e noite. Nós vemos aqui que ele é o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento, mas Jesus, além de tudo isso, por isso eu disse para você que isso aqui poderia ser uma série de 1000 mensagens, porque além disso tudo, ele também é a revelação do caráter de Deus. Não tem como hoje você entender quem Deus é olhando para qualquer outro foco que não seja Jesus. Jesus é a revelação plena, específica, inteligente, compreensível, clara do caráter de Deus. Eu não posso avaliar quem Deus é por outro parâmetro que não seja Jesus. Ele é o príncipe da paz. Príncipe é o principal, é aquele que é o rei, aquele que está à frente. Ele é o príncipe do Shalom, paz por dentro, paz por fora, prosperidade, vida abundante, família abençoada, corpo curado. Isso aí é Shalom, isso é paz. Ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que ele é o Senhor dos senhores, ele é o rei dos reis, ele é Deus que se fez carne, ele é o amor perfeito que foi revelado a nós, ele é aquele que cura. Jesus continua sendo aquele que cura, ele é o caminho, não há dois caminhos, há um caminho, não há alternativas. Essa mentira que o mundo apregou e ensina, todos os caminhos levam a Deus. Gente, é a mesma coisa que eu dissesse para você: meu irmão, você está convidado para hoje ir almoçar comigo na minha casa, toda a igreja está convidada, aleluia. E você perguntasse para mim: mas pastor, qual é o seu endereço? Eu diria para você: todos os caminhos levam lá em casa. Você ia chegar no Amazonas, em Manaus, e não ia chegar lá em casa. Porque para ir para lá, eu tinha que te dar um endereço correto, que eu não darei, obviamente. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é o ponto fixo, onde nós podemos olhar, onde não há variação ou sombra de variação. Nele não há mentira, nele não há engano, ele não é alguma coisa relativa que muda de acordo com as circunstâncias. Ele é a verdade, ele é a vida, Zoe, ele é o bom pastor, ele é o nosso mestre, ele é o nosso salvador, ele é o nosso redentor, ele é o princípio e o fim, o Aleph e o Tav.
Vav, o Alfa e o Ômega. Ele é a arca da aliança. Ele é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o criador e sustentador de todo o universo. E ele é o criador e sustentador de todo tipo de vida. Ele é a árvore da vida. Ele é aquele diante do qual todo demônio se submete. Ele é aquele diante do qual todo joelho se dobrará. Ele é o nosso provedor. Ele é Deus sempre presente. Ele é aquele que era, que é, que há de vir. Ele é aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E nós ficaremos aqui a tarde inteira discorrendo sobre quem Jesus é. E quanto mais nós entendemos quem Jesus é, mais a gente entende quem o Pai é. Eu não consigo entender Deus hoje por qualquer outra perspectiva que não seja Jesus. Ele é tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa está nele. Há tempos atrás, ainda na nossa antiga sede, nós cantávamos uma música que dizia assim: preciso só de ti, preciso só de ti, Deus, preciso só de ti. Preciso só de ti, Deus, de ti, Deus. Há pessoas que ouvem isso e pensam que é pura poesia. Ouça bem o seguinte, isso é uma realidade. Tudo que você precisa é de Jesus, porque se você tiver Jesus, todo o resto te será acrescentado. Jesus não é um item a mais que você recebe em meio a outras coisas. Jesus é a fonte, é a origem. Você precisa de uma revelação a respeito disso. Você não precisa de um convencimento a respeito disso. Você precisa de uma revelação. Sabe, você precisa orar e pedir: Deus, me revela mais e mais sobre Jesus. Me revela mais sobre quem Ele é. Eu ouvi essa frase, ela pode parecer linda, interessante, poética, Ele é tudo o que eu preciso, mas eu quero compreender isso por revelação no meu espírito. Eu não quero sair dizendo isso por aí, como uma forma de impressionar pessoas, pensando que eu sou um poeta, que eu sou um artista. Eu preciso só de Jesus, tudo que você precisa é de Jesus. Não é uma frase para impactar você, é uma frase para você ouvir e pedir revelação. Ele é tudo o que você precisa. Pastor, quando eu estou sentado no meu escritório, angustiado, com problemas financeiros para resolver da minha empresa, da minha vida, da minha família, com boletos para pagar, eu preciso de grana. Não, você precisa de Jesus. Pastor, mas quando eu estou internado, com um diagnóstico terrível, eu preciso de médicos, especialistas, que possam administrar a medicação correta, o tratamento correto. Não, isso é secundário, você precisa mais de Jesus. Pastor, meu casamento, acho que o meu marido precisa de aconselhamento pastoral, a gente precisa de um curso na igreja, o pastor precisa pregar uma série sobre família. Isso tudo é bom, mas é secundário, você precisa mais de Jesus. O meu filho está nas drogas, e eu não vejo como... Gente, preste sua atenção numa coisa. Se você tem alguém na sua família, seja filho, marido, esposa, que ainda é aquela pessoa não convertida, e você olha para essa pessoa, e você conversa com o pastor, e você conta e descreve o problema, o seu olhar não está na solução. O seu olhar está no problema. Pastor, mas o senhor não conhece, o meu filho é rebelde. Pode parar. Eu não quero saber do problema. Mas o senhor não está entendendo, pastor, aquilo ali é carne de pescoço, meu marido, aquilo ali é um homem incrédulo. Pode parar, eu não quero saber do problema. O que eu quero saber é o seguinte: você tem fé suficiente para ver esse marido, esse filho, essa esposa, entrando por aquela porta, com o coração quebrantado, para aceitar Jesus? Se você não consegue ver isso, por favor, não me conte o problema, porque você não vai ter resposta e solução. Você espera que eu te dê uma resposta, que eu te diga: não, faça assim, faça assado, pega um sal grosso ungido e bota na salada. Quando ele comer, o espírito de talado, diabólico, vai... capeta que está nele é hipertenso, não pode comer sal, bota sal grosso.
Acho que todo demônio deve ser hipertenso, porque vive estressado, né? A gente precisa se conscientizar de que tudo o que nós precisamos está em Cristo. Se você não consegue olhar para frente, pastor, você não está entendendo o problema, a minha empresa vai... Você consegue olhar e ver a sua empresa prosperando? Nos olhos do seu espírito. Isso se chama fé. Você consegue olhar e ver a sua família congregando aqui, todo mundo junto, levantando as mãos, louvando a Deus, indo para casa, fazendo uma resenha do culto? Você consegue visualizar isso no seu espírito? Se você não consegue, você precisa crescer na sua fé, porque você ainda está com uma fé imatura, olhando para o problema, descrevendo o problema, mas Jesus não disse, olhe para o problema, descreva o problema, fale sobre o problema, não, fale com o problema, fale com a montanha, e se você crê no coração, aquilo que você crê e aquilo que você disser é o que você vai receber. Não me peça para orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, por quem quer que seja, se tudo que você vê é a desgraça, se tudo que você vê é o problema presente. Você precisa olhar para frente e começar a ver nos olhos do seu espírito, na sua mente, uma mudança, uma transformação, e começar a agir com base nessa transformação. Você não pode mais ofender o seu marido, você não pode mais ofender a sua esposa, você não pode mais ofender o seu filho por causa das falhas que eles têm. Você tem que abraçar essa pessoa e amá-la do jeito que ela está, do jeito que ela é, como Jesus fez com você. Jesus não esperou você melhorar para te abraçar, Ele te abraçou para depois você melhorar. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele veio até nós. Nós estávamos imundos pela lama do pecado, e Ele não esperou que nós tomássemos um banho para nos apresentarmos a Ele limpo. Ele nos abraçou sujos do jeito que nós estávamos, e nós precisamos ser Jesus para as pessoas que estão aí nesse mundo. É fácil olhar para um marido incrédulo e dizer, se você continuar assim, você vai para o inferno. Difícil é você olhar e dizer, meu amor, estou indo para a igreja, você vai ficar aqui tomando a sua cerveja, vendo o seu futebol, fazendo o que você quiser, quando eu voltar, eu vou te pegar. O marido vai estar a me pegar. Eu tenho que conhecer esse pastor aí, tenho que conhecer essa igreja. Que eu já estava pensando que era ele que estava pegando ela. Mas ela está dizendo que eu que vou pegar. Tem que conhecer. Sabe, esse filho, em vez de você olhar e chorar, e amargurado, reclamar, meu Deus, começa a dizer, meu filho é uma bênção. Meu filho é um profeta, meu filho é um evangelista, meu filho, eu já vejo meu filho na igreja, já vejo meu filho lá na Vibe, já vejo meu filho lá no Lemp, eu já vejo meu filho com a esposa, com os filhinhos, eu já vejo a minha família abençoada, servindo na igreja, eu já vejo a cura, eu já vejo a libertação, eu já vejo a ação de Deus sobrenatural. Na minha casa o diabo está pintando e bordando, você vira as costas para o diabo e você começa a declarar o que você vê no seu espírito, aquilo que a palavra declara. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço e Ele é tudo o que você precisa. Em último lugar, em sexto lugar, Jesus é preciosíssimo para nós porque Ele é a nossa suficiência. Ele é a nossa suficiência. O que você pode imaginar que você necessite, ou que você deseje, e que você possa alcançar pela sua força, pela sua inteligência, pela sua capacidade, que Cristo não possa te dar? Me responde isso. O que você consegue fazer que Cristo não possa fazer por você? Pastor, isso aqui eu resolvo. Pela minha própria força eu resolvo. Mas espera aí, você consegue entender que se você pode, Cristo pode? Mas eu quero que você dê um passo além e responda o seguinte, o que você sonha e você sabe que não há meios próprios para conquistar, para adquirir, que não esteja ao alcance do poder de Jesus para ser realizado na sua vida? Será que existe alguma coisa que você pode sonhar, pensar, imaginar que Jesus não possa fazer por você? Pastor, o senhor não sabe o que eu estou sonhando. Nem quero saber. Não conte seus sonhos para qualquer pessoa. Sabe qual é o nosso grande erro? É sair contando o que a gente sonha para todo mundo. Gente, Deus colocou um projeto no meu coração, aí a pessoa vai dizer, Deus, fala aí. Isso, aquilo outro. Vai dar tudo errado. Aí você dá uma murchada.
Aí você procura outro. Rapaz, eu tinha que te contar o sonho que Deus me deu. Fazer. Aí a pessoa, o quê? Ih, rapaz, isso aí você tá maluco? Isso aí, você não pode sair compartilhando o que você sonha com qualquer pessoa. Você tem que encontrar pessoas que compartilhem da mesma fé que você. Quando você compartilha com alguém que tem a mesma fé, essa pessoa vai entender. Cara, esse sonho aí é impossível, é loucura. Mas a loucura dos homens para Deus é sabedoria. Então, quando você começa a sonhar, não sai dizendo para A, B e C. Fale com alguém que compartilha da mesma fé que você. E essa pessoa vai ligar com você na terra para que seja ligado no céu. Vai concordar com você aqui para que seja concordado lá. Pastor, você não sabe meu sonho é ser astronauta da NASA. Quem disse para você que isso é impossível? Quem foi que te falou que isso é impossível? Ah, pastor, mas eu acho que é impossível. Ok, então fique com a sua axiologia. Aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, é o que você faz. Então, se você acha que é impossível, você vai sempre trabalhar contra você mesmo. O que é preciso para eu passar nesse concurso? Parece que tem uma prova física, um teste físico. Mas é impossível eu passar. Então, não vou nem tentar. Se você tem fé, você vai falar assim, peraí, esse concurso envolve um teste físico. Sabe o que eu vou fazer? Vou comprar um belo par de tênis. Vou pedir uma assessoria para o pastor Fragalho, para me dizer qual é o tênis que eu devo comprar. E vou começar a correr todo dia. Pode ser que lá eu não bata o recorde mundial, mas eu vou passar nessa prova física. Mas se você não olha e fala, é impossível, então impossível será. Você é o profeta da sua própria vida. Jesus já pagou o preço, Ele é tudo o que você precisa. Romanos capítulo 8, versículo 32, Ele é a nossa suficiência. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O que você consegue crer? Será que Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? 2 Coríntios 3,5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, a minha suficiência vem de Deus. Ele é suficiente. Para tudo o que eu preciso, Jesus é suficiente. Aleluia. Vamos ficar de pé. Nós vamos participar da ceia. E é nesse espírito da suficiência de Cristo. É nesse espírito de entendermos e sabermos que Ele pagou o preço por completo, que Ele é tudo que a gente precisa. É nesse espírito desse entendimento de que Ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, todos os dias, a cada segundo. Eu queria que você compreendesse. Obrigado. Eu queria que você compreendesse que a intercessão que Jesus faz por mim e por você, não é Jesus falando sem parar. Tudo que Jesus precisa para interceder por mim e por você é estender as suas mãos, mostrar o seu lado, os seus pés, as feridas, o preço pago, e sem uma palavra, Ele está intercedendo por mim e por você. Sem uma palavra, Ele está dizendo: o preço foi pago, para que ele ou ela seja curado, liberto, próspero, vitorioso. O preço foi pago por completo. E Deus Pai, Ele já não precisa mais aceitar o sacrifício de Jesus. Porque esse aceite foi dado há mais de 2.000 anos atrás. Deus não está todo dia dizendo, não, agora eu aceito. Não, e de novo eu aceito. Não, Deus deu um sim e um amém há mais de 2.000 anos atrás, quando Jesus ascendeu aos céus, levando o sangue do sacrifício. O sacrifício foi aceito definitivamente. Então Jesus, a presença de Jesus ao lado, à direita de Deus Pai, é a intercessão por nós,
24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a nossa vida. Jesus não precisa abrir a boca para falar uma palavra a seu respeito, porque as feridas de Jesus proclamam, clamam, ele foi justificado, ela foi justificada, o preço já foi pago. E quando a gente toma a ceia, a gente está relembrando, trazendo à memória o preço que foi pago. Sabe, nós como estando ligados, associados com a raiz evangélica, eu li uma coisa interessante. Estão dizendo por aí que há uma porcentagem muito grande hoje no Rio e em São Paulo, em especial de jovens, que se dizem sem religião. Mas eles dizem isso e nem sabem o que isso significa. E na verdade, quando nós dizemos aqui, nós não temos religião, é porque, eu pelo menos digo isso, porque eu estou cansado desse mundinho gospel. Já deu, para mim já deu, há muito tempo. Mundinho de fofoca, de intriga, onde se busca sucesso, onde se busca aparecer, onde se busca grana. Eu cansei desse mundinho, cansei. Então quando eu olho para isso aqui, eu não estou simplesmente me lembrando. Nesse ponto, os católicos levam uma vantagem sobre nós. Eles ainda guardam as imagens de Jesus crucificado. Nós sabemos que Jesus não está mais pendurado numa cruz. Mas quando eu olho para uma imagem daquela de um crucifixo, eu me lembro, caramba, olha o preço que foi pago. Olha só o que Jesus fez por mim. Olha o que Jesus fez pela sua igreja. Olha o que Jesus fez por nós. Nós não temos uma imagem, uma cruz, como a imagem de um Cristo crucificado. Mas nós podemos olhar para o pão, para o cálice e nos lembrarmos, caramba, o preço foi pago e foi pago por completo. Para que eu fosse justificado. Para que eu fosse agora considerado santo. Para que eu fosse purificado de todos os meus pecados, liberto de todas as minhas maldições e tivesse agora acesso pleno à presença de Deus. Para que eu possa viver. Eu não entro e saio, eu entro e fico. Eu permaneço na presença dEle. Então eu queria que você orasse comigo, nesse momento de adoração a Deus, por aquilo que Jesus é, por aquilo que Jesus fez. Adore a Deus, dando a Ele glória, honra, agradecendo a Ele, Pai, muito obrigado por esses elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus. Muito obrigado por esse pão que me traz à memória o fato de que o corpo de Jesus foi ferido, massacrado, sua pele foi esfolada, sua pele foi rompida, sangue foi vertido, mas pelas suas pisaduras eu fui sarado. O sangue foi derramado, mas pelo seu sangue eu fui plenamente aliançado com Deus, perdoado, e o trabalho foi pleno, foi completo. Então eu como desse pão declarando que desde a planta dos meus pés até o topo da minha cabeça, eu tenho saúde plena. Eu bebo desse cálice declarando que eu tenho perdão pleno de todos os meus pecados e que eu sou capacitado por Deus para andar em santidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Coma desse pão agora, declarando a sua cura, declarando a sua saúde. Coma e medite. Pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado. Aleluia. Vamos beber do cálice agora, declarando o perdão pleno, a aliança de Deus conosco. Aleluia. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos, Senhor.